A paz esteja contigo, alma escolhida. Se você chegou até aqui, não é por acaso. O Espírito conduz os que têm ouvidos atentos e olhos espirituais despertos. No vídeo de hoje do canal Sinais dos Escolhidos, vamos entrar numa revelação tão delicada quanto poderosa. Existe um segredo que muitos ignoram, mas que pode estar custando bênçãos, saúde e até proteção espiritual. Ajudar pessoas que Deus mesmo já reprovou. E não, isso não é julgamento. Isso é discernimento. A Bíblia é clara ao mostrar que existem certos tipos de pessoas que, ao invés de serem ajudadas, precisam ser evitadas, por mais difícil que isso pareça. Mas quem são essas pessoas? Por que Deus nos adverte sobre elas? Será possível que ao tentar fazer o bem, você esteja atraindo maldição para si? Continue comigo até o fim, porque o que vou te revelar pode livrar sua vida de quedas, perdas e até destruições silenciosas. Mas atenção, essa mensagem não é para todos. É para os que querem enxergar além das aparências. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque o que vem agora vai abrir seus olhos. Antes de começarmos a identificar esses 9 tipos de pessoas, precisamos entender algo fundamental. Nem toda ajuda é bênção. Sim, você ouviu certo. Existe ajuda que aprisiona, que amaldiçoa, que liga você espiritualmente à dor do outro e te arrasta para o fundo junto com ele. E sabe o que é pior? Muitos estão sofrendo hoje não por falta de amor, mas por excesso dele, mal direcionado. Você já sentiu que, depois de ajudar alguém, sua vida simplesmente começou a desandar? Portas se fecharam, seu ânimo foi embora, e uma tristeza inexplicável te invadiu? Isso não é coincidência. A Bíblia está repleta de alertas sobre alianças erradas, sobre fardos que não foram dados por Deus, mas que muitos decidiram carregar por pena, por compaixão descontrolada, ou por medo de parecerem maus. Mas o verdadeiro discernimento espiritual exige coragem. Coragem para dizer não a quem Deus já disse basta. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Um por um, revelaremos esses perfis ocultos, que parecem inofensivos, mas são instrumentos de drenagem espiritual. Prepare-se, porque o primeiro tipo vai te surpreender. O primeiro tipo de pessoa que você nunca deve ajudar, segundo os princípios bíblicos, é o rebelde consciente. Não estamos falando aqui de alguém em crise, em dúvida ou perdido momentaneamente. Falamos daquele que conhece a verdade, que já foi tocado por Deus, que já ouviu os caminhos da retidão, mas escolheu o caminho da rebeldia proposital. Em Provérbios 29:1 está escrito: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Essa é uma das declarações mais severas das Escrituras. Quando você tenta ajudar alguém que está sob correção divina, você está interferindo em um processo sagrado. É como se você entrasse no meio da cirurgia de Deus e atrapalhasse o bisturi divino. O resultado? Você pode se ferir também. Muitos estão sendo consumidos emocionalmente, espiritualmente e até financeiramente tentando salvar quem não quer ser salvo. E mais, ajudando rebeldes, você pode se tornar cúmplice da rebelião. Já pensou nisso? O segundo tipo é o zombador espiritual. Essa é aquela pessoa que ri das coisas de Deus, que faz piada da fé alheia, que trata com sarcasmo o que é sagrado. Parece irreverência, mas na verdade é cegueira espiritual disfarçada de personalidade forte. Em Provérbios 9:7-8, a Bíblia adverte: quem corrige o zombador atrai afronta, quem repreende o ímpio mancha a si mesmo. Não repreendas o zombador, para que não te odeie, repreende o sábio, e ele te amará. O zombador não quer ouvir. Ele não busca mudança. Ele busca o confronto. E, muitas vezes, quando você tenta estender a mão, ele usa sua própria ajuda para te envergonhar. Já notou como essas pessoas te deixam exausto, como sugam sua energia, e sempre encontram uma forma de virar tudo contra você? Não é fraqueza se afastar. É sabedoria. É obediência. O terceiro tipo é o ingrato crônico. Aqui, precisamos tomar muito cuidado. A Bíblia é clara quando diz que nos últimos tempos os homens seriam ingratos, profanos e desobedientes a seus pais.
2 Timóteo 3:2. O ingrato crônico é aquele que recebe ajuda e, em vez de gratidão, devolve desprezo, reclamações ou exigências. É o tipo de pessoa que nunca está satisfeita. Se você oferece a mão, ela quer o braço. Se dá o pão, ela reclama que não veio com manteiga. E quanto mais você tenta agradar, mais ela te despreza. Essa ingratidão não é apenas um defeito de caráter. É uma porta espiritual aberta para o desânimo, para a frustração e até para a perda de propósito. Ajudar quem não sabe agradecer é plantar em solo seco. E o agricultor sábio entende: algumas terras precisam descansar, outras precisam ser abandonadas. O quarto tipo de pessoa que você nunca deve ajudar é o manipulador espiritual. Esse é um dos mais perigosos, porque ele se esconde sob uma aparência de fragilidade, de necessidade, até mesmo de fé. Mas, na verdade, tudo o que ele quer é controlar você através da culpa. Usa versículos fora de contexto, insinua que sua recusa em ajudar é pecado, e te convence de que você está sendo duro demais ou sem compaixão. Manipuladores espirituais são como Jezabel. Sabem exatamente como falar para influenciar, sabem como se vitimizar e, principalmente, sabem explorar o coração dos bondosos. Em 2 Pedro 2:3, a palavra adverte: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Você já percebeu que quanto mais você ajuda certas pessoas, mais preso se sente a elas? É porque não é ajuda. É chantagem emocional disfarçada de piedade. Se você sente que está sendo sufocado por alguém que sempre tem um versículo na ponta da língua para justificar seu comportamento, cuidado. Talvez essa ajuda esteja te aprisionando, não libertando. O quinto tipo é o perverso enrustido. Ele parece calmo, parece correto, mas está cheio de malícia por dentro. Esse tipo de pessoa está em Salmo 55:21. A sua fala era mais macia do que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves do que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. São pessoas que vivem sorrindo, mas te usam como escudo, como escada ou como banco. E quando você menos espera, o golpe vem. Muitas vezes, é uma traição disfarçada de ingratidão, ou um prejuízo financeiro justificado por precisava muito. O problema: o escolhido de Deus muitas vezes tem um coração tão limpo que demora a perceber a intenção oculta por trás dos gestos. Mas a Bíblia nos manda ser mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Ou seja, não é porque alguém se aproxima com sorrisos que você precisa abrir sua casa, sua vida, seu bolso. O perverso enrustido só revela seu veneno quando percebe que você baixou a guarda. O sexto tipo é o fofoqueiro espiritual. Esse é um dos mais sorrateiros. Ele nunca pede ajuda diretamente. Ele planta conversas. Ele semeia contendas. Ele informa, como quem só quer compartilhar, mas, na verdade, está destruindo reputações, relacionamentos e a paz dos ambientes. Em Provérbios 20:19, a Bíblia diz: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, com aquele que abre muito seus lábios não te entremetas. Quando você ajuda um fofoqueiro, seja com ouvidos, conselhos ou acolhimento, você está permitindo que o veneno dele se espalhe ainda mais. E o mais grave, você pode estar ajudando alguém que está trabalhando, mesmo que inconscientemente, contra a unidade do corpo de Cristo. O fofoqueiro espiritual nunca está em silêncio. Sempre há algo novo para comentar. Sempre há uma nova preocupação disfarçada de julgamento. E se você permite essa influência, pouco a pouco, a presença de Deus se entristece. Não se trata apenas de não repetir o que ouviu, mas de não se associar com quem vive do que destrói. O sétimo tipo de pessoa que você nunca deve ajudar é o invejoso disfarçado de amigo. E talvez esse seja o tipo mais doloroso de identificar, porque ele quase sempre está dentro do seu círculo de confiança. Aquele que sorri com seu sucesso, mas algo nos olhos denuncia desconforto. Aquele que diz amém para sua bênção, mas o tom revela outra coisa. Em Provérbios 14:30, lemos: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é silenciosa, mas corrosiva. O invejoso nunca está satisfeito com o que tem.
Ele quer o que é seu. E quando você o ajuda, mesmo com as melhores intenções, está apenas alimentando uma ferida que ele se recusa a curar. O problema é que a inveja não se resolve com ajuda. Ela se resolve com arrependimento, e só Deus pode gerar isso. Portanto, se você sente que sempre que algo bom acontece com você, essa pessoa murcha, desaparece ou se torna crítica. Cuidado! Nem toda ausência é maldade, mas nem toda presença é bênção. O oitavo tipo de pessoa que você nunca deve ajudar é o destruidor de alianças. Esse é aquele que vive rompendo promessas, quebrando pactos e desonrando compromissos. Pode ser alguém que trai repetidamente a confiança de outros, que abandona responsabilidades sem remorso, ou que muda de lado conforme sua conveniência. A Bíblia é enfática sobre a gravidade de quebrar alianças. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Eclesiastes 5:5. Essas pessoas têm um padrão de comportamento. Elas se aproximam, se beneficiam e depois somem, e, muitas vezes, voltam com desculpas prontas para fazer tudo de novo. Quando você ajuda alguém assim, você está, na prática, facilitando a continuidade de uma maldição comportamental. Está reforçando a ideia de que sempre haverá alguém para consertar os estragos. E o mais trágico, essas pessoas arrastam outras junto com elas. São relacionamentos que deixam rastros de dor, e, se você insistir em ajudá-las repetidamente, cedo ou tarde, será apenas mais um dos atingidos. Chegamos ao nono tipo. E talvez esse seja o mais espiritual de todos, ou, ao menos, o mais sutil, o resistente ao arrependimento. Esse é aquele que erra, mas não se quebranta, que cai, mas culpa os outros, que vive preso em ciclos de destruição, mas não se humilha diante de Deus. E você vai lá, ajuda, aconselha, ora, jejua, mas nada muda. Sabe por quê? Porque o que falta ali não é recurso, não é oportunidade, não é apoio. É arrependimento verdadeiro. Em Provérbios 28:13 está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. A ausência de arrependimento trava a ação da misericórdia. E você, por mais espiritual que seja, não pode conceder a alguém aquilo que só o Espírito Santo pode gerar. Quando ajudamos pessoas que se recusam a se arrepender, estamos dando alimento a um coração endurecido, e, com o tempo, essa dureza se volta contra nós. Por isso, escolha com sabedoria quem merece sua energia, sua intercessão e sua mão estendida. Agora que os 9 tipos foram revelados, você pode estar se perguntando: mas então é para abandonar todo mundo? Ignorar quem precisa? Não. A verdadeira lição aqui é discernimento. Há uma diferença entre ajudar por amor e se sacrificar por imprudência. Deus nos chama para sermos luz, mas não nos pede para sermos mártires de causas que Ele mesmo não autorizou. O amor verdadeiro não é cego, ele enxerga. E ele sabe que há momentos em que o afastamento é a forma mais alta de proteção. Jesus mesmo, em certos momentos, se retirava. Não ajudou a todos. Não curou em todas as cidades. Porque ele sabia onde havia fé e onde havia rejeição. O mesmo se aplica a você. Sua missão não é salvar todo mundo, é ouvir a voz do Espírito e obedecer. Quando você respeita os limites que Deus estabelece, você se protege, protege os outros e honra a vontade divina. Isso não é egoísmo. É sabedoria celestial. É importante entender que ajudar alguém, no reino de Deus, não é sobre quantidade, e sim sobre direção. Não é sobre fazer por todos, mas fazer por quem Deus te manda fazer. O erro de muitos escolhidos está em confundir compaixão com permissividade. Em nome do amor, colocam dentro de casa quem veio para dividir. Em nome da generosidade, dão o que não podem, não por fé, mas por medo de parecerem duros. E aí está o truque do inimigo, fazer você acreditar que todo não é falta de amor. Mas, na verdade, há nãos que são libertação. Há limites que são proteção. Há silêncios que são gritos espirituais dizendo: não é sua guerra. Saia agora. Quando você ultrapassa esses sinais,
Você se envolve em lutas que não são suas, colhe dores que não te pertencem e, pior, impede que o outro aprenda o que Deus está tentando ensinar. Não interrompa processos divinos por pena. O que parece crueldade pode, na verdade, ser a única chance de alguém despertar para a realidade. E talvez você esteja lembrando de nomes agora. Pessoas que você já ajudou 1000 vezes. Gente que você acolheu, emprestou dinheiro, ofereceu casa, comida, ombro, oração, e mesmo assim, parece que nada mudou. Pelo contrário, quanto mais você ajudava, mais sua vida desmoronava. E aí você se perguntava: por que estou me sentindo tão pesado? Por que, depois de fazer o bem, estou tão vazio? A resposta pode estar aqui. Você estava carregando um peso que não era seu. Em Gálatas 6:2 está escrito: levai as cargas uns dos outros. Mas o mesmo capítulo, no verso 5, também diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. Isso significa que existe um limite. Ajudar sim, mas sem roubar do outro o processo que ele precisa passar. E o processo, às vezes, inclui aprender com a dor. Isso não é insensibilidade. É maturidade espiritual. É saber que existem feridas que só Deus pode tocar. E se você tentar curar antes da hora, pode até parecer que ajudou, mas, na verdade, atrasou o milagre. Algumas pessoas que você ajudou já tinham sido alertadas por Deus. Já tinham recebido sinais, palavras, visões. E, mesmo assim, escolheram continuar no erro. E aí você apareceu, como uma tábua de salvação. Mas sabe o que acontece quando alguém se recusa a nadar e só se agarra à tábua? Ela não se fortalece. Ela não aprende. E, com o tempo, ela afunda, levando a tábua junto. É por isso que tantos escolhidos estão exaustos. Porque estão tentando salvar quem não quer ser salvo. Estão colocando sua energia em vasos furados. Estão orando por gente que zomba da oração, jejuando por quem vive em desobediência. E a conta chega. Chega em forma de cansaço, de portas que não se abrem, de peso na alma, de uma sensação constante de desgaste espiritual. Isso não é ataque. Isso é consequência. Deus te deu discernimento. Use-o, pergunte ao Espírito: é minha missão ou minha emoção? E se não for sua missão, recue. Deixe Deus ser Deus. Muitos dos escolhidos têm essa ferida. Foram rejeitados, então tentam, o tempo todo, não rejeitar ninguém. Acolhem todo mundo, suportam tudo, aguentam calados. Mas isso não é cura. Isso é carência disfarçada de generosidade. E Deus quer curar isso em você também. Porque, ao tentar ser o salvador dos outros, você se esquece de que já existe um Salvador, e não é você. É Cristo. Só Ele pode transformar. Só Ele pode libertar. Só Ele sabe até onde vai o tempo da graça e onde começa o tempo da colheita. Por isso, seja instrumento, mas não substituto. Seja canal, mas não a fonte. Seja luz, mas não carregue o fardo do mundo. Ajudar os outros é uma bênção, mas fazer isso fora da direção de Deus é autossabotagem espiritual. E o escolhido que insiste em viver fora do seu propósito, cedo ou tarde, vai se perder tentando salvar quem nunca quis ser salvo. E agora que os olhos foram abertos e a verdade foi lançada como semente sobre o solo fértil da sua consciência, chegou a hora de você fazer aquilo que muitos evitam: discernir. Porque o verdadeiro escolhido não age apenas por impulso, nem por emoção. Ele age por direção. Direção do Espírito. E se hoje você foi confrontado, não é para se culpar. É para se libertar. Libertar-se da obrigação de carregar o que não foi posto sobre seus ombros. Libertar-se da falsa ideia de que ajudar sempre é amar. Porque o amor verdadeiro sabe dizer não. O amor verdadeiro protege, inclusive de relações que sugam, que consomem, que desviam o foco do seu chamado. Que esta mensagem sirva como um escudo para os seus dias e como uma bússola para suas decisões. A partir de agora, escolha com sabedoria onde você deposita sua ajuda, sua energia, sua oração.
Porque nem toda mão estendida merece ser segurada. E nem toda ajuda é vontade de Deus. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que também precisa abrir os olhos. Deixe seu like agora, comente aqui embaixo se algum desses 9 tipos já cruzou seu caminho, e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal Sinais dos Escolhidos. Aqui, revelações como essa são lançadas com temor, verdade e discernimento. E lembre-se, você não está só. Os escolhidos são cercados por propósito e protegidos pela verdade. Até o próximo vídeo, onde novas chaves espirituais serão entregues. Fique na paz, e que o Espírito Santo te conduza sempre à vontade do Pai. Amém.